Olá pessoal, tudo bem? Pois é, voltamos. Só que na aula de hoje nós vamos falar, sobre romantismo no Brasil. Isso. Só que antes da paixão e do amor tomar conta da nossa aula, pessoal, precisamos falar sobre o contexto histórico que nós estávamos vivendo na primeira metade do século XIX. Isso mesmo, independência do Brasil. E é esse sentimento da independência que vai tomar de conta dos nossos poetas e vai inspirá-los a produzir os primeiros textos da nossa poesia romântica, tá? Então, o sentimento de liberdade, de pertencer a um local, né, de ser um povo, tudo isso vai ajudar na primeira geração da poesia em algumas obras românticas, que o intuito deles era fazer uma poesia realmente brasileira. Então, falar um pouco sobre o nosso povo, os nossos costumes, as nossas belezas naturais, por isso que a natureza é tão importante para o romantismo, tá bom? Vamos agora para a nossa aula, vamos para o slide? Vamos para o slide agora, pessoal. Nossa aula de romantismo poesia, ok? Então, o romantismo é dividido em 3 gerações, certo? A primeira é a geração nacionalista, a segunda é a geração ultrarromântica, do ultrarromantismo, e a terceira é a geração que nós chamamos de condoreirismo, ok? Vamos então hoje saber, conhecer os principais autores e as características dessas 3 gerações que marcam a poesia do romantismo no Brasil. A primeira geração, que é o nacionalismo, ela começou em 1836 com a obra Suspiros Poéticos e Saudades, né, do Gonçalves de Magalhães, ok? Quais são as características que marcam essa primeira geração? É o nacionalismo, logicamente, né, que é o que marca mais esse momento da poesia. O segundo, o indianismo e a idealização da natureza, tá? Os aspectos da natureza. O grande nome, de fato, para essa geração é Gonçalves Dias. Ele vai ser o poeta que mais produz e produz os melhores textos para essa geração. Vamos então ver a primeira característica, que é o nacionalismo, tá, pessoal? O grande poema que marca o nacionalismo dessa geração é realmente a Canção do Exílio. Inclusive, trechos desse poema estão no nosso hino nacional, que é um símbolo da nossa república, ok? Então, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas vasas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Lembrando que o romantismo ele também é marcado pelo sentimento da saudade. Nesse caso aqui, como se trata de um exílio, é a saudade da pátria, né? E nesse caso, exaltar as belezas da pátria. Percebam que também tem uma relação muito grande com a natureza, tá? Essas duas características estão correlacionadas. O indianismo, ele é o que vai escrever realmente os poemas que tratam do índio, e aí nós vamos de novo fazer referência sobre o índio, né? O índio, ele é o herói romântico para o Brasil. Lembrando que no Brasil nós temos o branco, que é europeu, o negro, que é africano, então o brasileiro que vai representar esse sentimento nacionalista que o romantismo traz pra gente é o índio, que é o verdadeiro americano, que é o brasileiro de fato. Então o índio vai ser o herói romântico, que vai representar caráter, pureza, tudo aquilo que até hoje vive no nosso imaginário. Canção do Tambor, Gonçalves Dias. Não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida. Viver é lutar. A vida é combate, que os fracos abate, que os fortes, os bravos, só pode exaltar. Um dia vivemos, o homem que é forte, não teme da morte, só teme fugir. No arco quenteza, tem certa uma presa, que seja tapuia, condor ou tapir. Domina, se vive, se morre, descansa, nos seus na lembrança, na voz do porvir. Não cures na vida, ser bravo, ser forte, não fujas da morte, que a vida há de vir. Então a gente percebe aqui no poema, né, as características do índio realmente, né, essa força, essa braveza, essa bravura, né, melhor dizendo, esse não medo, não ter medo de lutar, e a morte é um detalhe, tendo em vista outras características que são fundamentais para a cultura indígena, né, para o seu ego, para toda aquela construção de caráter que nós conhecemos. E aí, a outra característica da natureza. Minha terra. E vendo os vales e os montes, e a pátria que Deus nos deu, possamos dizer contentes, tudo isto
que vejo é meu. Meu este sol que me aclara, minha esta brisa, estes céus, estas praias, bosques, fontes, eu os conheço, são meus, mas os amo quando volte, pois do que por fora vi, a mais querer minha terra e minha gente aprendi. Percebam aí o sentimento, né? Também, olha como está muito relacionado com o sentimento nacionalista, né? Lembrando que o Brasil viveu agora esse momento de independência, então tudo que envolve a brasilidade, o sentimento de liberdade, vai estar nessa primeira geração nacionalista, ok? Vamos agora, vocês podem comentar com as dúvidas, tá, pessoal? Segunda geração do ultrarromantismo, que é a geração mais longa, tem mais autores, tá? Mas aí esse vídeo, ele tem o objetivo de ser bem objetivo, tá? Então eu vou falar apenas de um autor e de algumas características. As principais são sentimentalismo, idealização da mulher, o egocentrismo e o culto à morte, tá? Esse sentimentalismo envolve outras características, como o pessimismo, como o medo de amar. Tudo é muito sentimental, pessoal, tudo é meio depressivo, tudo é muito louco, né, no ultrarromantismo, que está relacionado também a essa questão do culto à morte. Os poetas, o eu lírico, né, dos poemas, ele sempre vê a morte como solução para os seus problemas, tendo em vista que o amor nunca é correspondido, né? Que esse amor não é correspondido por N fatores. E aí, por amar demais e por não poder viver esse amor, a morte é a saída. A mulher sempre é um símbolo, muitas vezes não vivo, né, como uma defunta, uma anja, uma ninfa, uma fada, mas a mulher sempre está dentro daquele ideal de perfeição, né, que faz com que o eu lírico se sinta sempre inferior. A gente sempre compara com o sentimento da paixão, né? Quando a gente está apaixonado, a pessoa amada sempre tá lá, você acha ela muito perfeita e você sempre se acha imperfeito se comparado a ela. Vamos aqui um exemplo de um poema que dá para envolver todas essas características, tá? Porque são muitos poemas do ultrarromantismo. Vocês podem pesquisar mais e fazer outras leituras. Lembrança de morrer. Se uma lágrima as pálpebras me inunda, se um suspiro nos seios treme ainda, é pela virgem que sonhei, que nunca aos lábios me encostou a face linda. Só tu há a mocidade sonhadora, do pálido poeta deste flores. Se viveu, foi por ti, e de esperança, de na vida gozar de teus amores. Beijarei a verdade santa e nua, verei cristalizar-se o sonho amigo. Ó minha virgem dos errantes sonhos, filha do céu, eu vou amar contigo. Descansa em o meu leito solitário, na floresta dos homens esquecida, à sombra de uma cruz, e escrevam nela: foi poeta, sonhou e amou na vida. Olha esse poema aqui do Álvares de Azevedo, pessoal. Percebam que há o sentimentalismo, a gente percebe todo um texto muito pessimista, um texto muito apaixonado, meloso demais, depressivo demais, triste demais, né? Percebamos também a idealização da mulher, a mulher, ó, como a imagem de uma virgem, né? A gente vê aí. Percebe-se que ela é muito linda, né? Ela é sonhadora, a gente vê uma exaltação da mulher, certo? Nós percebemos, pessoal, essa questão do egocentrismo. O que é o egocentrismo dentro do ultrarromantismo? É ele pensar nele, no seu sentimento. Ele não pensa nos problemas sociais, ele não pensa na sociedade, ele só está focado, a vida dele é esse amor, a vida dele é tentar viver esse amor, certo? Que não vai ser correspondido. A gente percebe aí também essa questão do amor não correspondido, do medo de amar, que a gente percebe que o amor não se concretiza, né? Ele viveu por a amada, né? Ele viveu para tentar viver esse amor, ó, de na vida gozar de teus amores, na esperança de na vida gozar de teus amores. Ou seja, é um amor que não foi correspondido, que não conseguiu, não conseguiu ser concretizado. Outra coisa interessante é o culto à morte, né? Que é a última característica que nós vamos ver aí no final do texto. Ele está no meio da floresta, a gente vê em outras estrofes aí desse poema, que ele é bem grande. Ele está no meio da floresta, a natureza tem essa relação, sempre vai ser uma natureza sombria, chuvosa, porque
a natureza no romantismo, ela está relacionada com os sentimentos do eu lírico, né? Nesse caso, ó, ele está falando aí do leito, né? Onde ele vai morrer. Aí você tem que colocar, ó, foi poeta, sonhou e amou na vida. É o que tem que estar lá na cruz dele. Ou seja, é o culto à morte e essa morte ela tem a ver com esse sofrimento pelo amor não correspondido. Então vamos agora para a próxima geração, que é a terceira geração, condoreirismo, pessoal, da justiça social e da sensualidade. Ou seja, se antes nós temos esse amor não correspondido, agora não. Agora o amor ele vai ser correspondido e ele vai ser um pouco mais sensual. E, diferentemente da segunda geração, que era egocêntrica, a terceira não. A terceira já vai falar sobre o problema maior que o Brasil está vivendo naquela época, que é a escravidão. E o grande símbolo é Castro Alves, que inclusive é conhecido como o poeta dos escravos. A principal obra dele é o Navio Negreiro, pessoal. Vamos ler um trecho então dessa obra para que a gente possa tentar compreender o motivo dessa luta social. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas, de teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares tufão. São mulheres desgraçadas, como Agal foi também, que sedentas, alquebradas, de longe, bem longe vêm, trazendo com tíbios passos, filhos e algemas nos braços, na alma, lágrima em fel. Como Agar sofrendo tanto, que nele o leite de pranto tem para dar para Ismael. Isso aqui é o início, tá, desse poema, que é um poema muito grande, o Navio Negreiro. Tem vários e vários estrofes. E não são os trechos mais fortes. Tem trechos que depois eu vou dispor no slide. Tem no slide de vocês, que já foi colocado no Google Sala de Aula, trechos mais fortes dessa obra. Então, ele tinha esse apego, essa luta, né? Com relação à liberdade dos escravos. Lembrando que dessa geração, nós também temos os idealizadores do abolicionismo no Brasil e também da Academia Brasileira de Letras, como Joaquim Nabuco, tá? Só que eu não vou falar deles no momento porque essa videoaula tende a ser curta, coisa que eu não consigo, tendo em vista que ela já tem mais de 10 minutos. Próxima característica é a sensualidade. Vamos ler aqui um trecho do texto Boa Noite, tá? Boa noite, Maria, eu vou-me embora. A lua nas janelas bate em cheio. Boa noite, Maria, é tarde, não me apertes assim contra o teu seio. Boa noite, e tu dizes boa noite, mas não digas assim por entre beijos, mas não me digas descobrindo o peito, mar de amor, onde vagam os meus desejos. Percebam que, diferentemente da segunda geração, onde o sexo era totalmente subjetivo, bem encoberto, aqui não. Aqui a gente já vê uma despedida de alguém que foi namorar e que não querem se despedir. E no decorrer do poema vocês vão ver que eles vão realmente passar a noite namorando e ele só vai conseguir sair da casa já no amanhecer. Então, a terceira geração, de fato, é marcada pela sensualidade, que é justamente o amor já correspondido, né? E também um pouco do pecado, da liberdade, que a liberdade dos escravos também tem a ver com essa liberdade amorosa, de poder amar. Então, e aí, gostaram da aula? Deu para aprender? Na próxima, nós vamos ver romantismo prosa. É isso aí. Conto com vocês. Até a próxima. Beijo.